Olá, estamos começando mais uma entrevista do Boletim Marco Antônio Villa. O entrevistado já esteve conosco algumas vezes, é economista Mendonça de Barros, Roberto Mendonça de Barros. Todo mundo o conhece, foi secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda, há décadas professor da USP, tem a MB Consultoria, e eu sempre digo que o professor Delfineto diz: ele é o que mais conhece o agronegócio no Brasil. Então, aproveito para agradecer a gentileza do senhor ter atendido o meu convite. E a primeira pergunta que eu queria mais conversar era sobre a Argentina. Tenho lido seus artigos, acompanho diariamente a imprensa argentina, até porque o meu avô materno é argentino, e eu fico acompanhando. E eu pergunto o seguinte: o senhor escreveu, o programa econômico de Javier Milei é tosco, vai naufragar. Eu pergunto para o senhor, por quê? E agradeço mais uma vez ter aceito o meu convite. Vila, boa tarde a você e a todos. É uma satisfação conversarmos mais uma vez. Gosto muito dessas nossos papos, né? Olha, eu acho que desde o começo que o programa do econômico do Milei é tosco no seguinte sentido: ele não tem uma das coisas essenciais em programas de estabilização bem-sucedidos, e estando comemorando 30 anos de real, fica mais fácil ainda fazer essa comparação. Porque ele não tem, primeiro, ele não tem uma âncora nominal. Todo o programa de estabilização, que sai de inflações muito altas, você, como se recorda bem do nosso período de inflação elevada, é caracterizada por uma dança de preços relativos. Tem preço que está atualizado, tem preço que está 20%, 30%, 50% atrasado, aí você tenta levar esse preço, só que isso leva a média. E fica nessa dança que não termina mais, é a reprodução da inflação cada vez mais alta. Era exatamente o caso também da Argentina. Para conseguir estabilizar esse tipo de plano, é necessário, além de um aspecto fiscal, de um ajuste fiscal, um programa monetário adequado, um programa de setor externo adequado, uma âncora que permita com que todo mundo olhe e veja que determinados preços podem convergir para um nível menor de inflação, que não vai haver perda para ninguém, nem para um lado, nem comprador, nem vendedor. O programa do Milei, ele não tem isso. Ele tem uma vaga menção a dolarizar a economia lá na frente, quando ninguém sabe, e aí o dólar seria a âncora. E o que ele tem hoje, na realidade, é uma tentativa de abafar violentamente a economia através do corte do dispêndio fiscal. Claro que sabendo que vai gerar recessão, e sabendo que vai gerar desemprego, e a expectativa é que nesse ambiente rarefeito, de menos estímulos, de menos dispêndios, né, a queda na demanda derrube os preços. E se persistir por tempo suficiente, eles vão ficar baixos e a inflação vai embora. O que não é exatamente necessário, e certamente não é verdadeiro no caso argentino. Até porque o próprio plano provocou, já em dezembro, uma inflação de 25%, a hora que liberou e aumentou 3, 4 vezes determinadas tarifas públicas e assim sucessivamente. Então, ficar batendo palma porque a inflação saiu de 25 e veio para 6, é claro que 6 é menor que 25, mas 6 é mais que a inflação anual do Brasil e de muitos outros países. Então, esse abafamento vai produzir esse resultado, uma recessão, mas não necessariamente uma estabilização organizada, né? Eu acho que esse é o primeiro grande problema. Além disso, o ajuste fiscal que está sendo brutal, né, ele tem dificuldades de ser sustentado por um longo período, porque começa a produzir, por exemplo, aquela greve enorme do pessoal dos estudantes e todo mundo ligado às universidades públicas. E vão fazer o quê? Vão fechar as universidades sem o funding, sem o... E não tem resposta para isso, não é só uma questão de... Então, mesmo a política fiscal
ela está longe de ser uma coisa sustentável, é um tango, né? Uma coisa voluntariosa, dramática, etc., mas não necessariamente vai terminar bem. Mas, além disso, você tem, do outro lado, como eles querem dar conta, dar uma redução drástica da dívida pública, a taxa de juros está em 40%, por uma inflação de 200%. Ora, que isso significa o quê? Que para a inflação ser maior do que a correção da dívida pública, e a dívida pública desaparecer. Ótimo, desde que combinado com os russos. Só que o outro lado, o que acaba produzindo com isso é uma desconfiança e a ida para o dólar, tão comum na Argentina. E esse é o terceiro ponto de um plano que está totalmente manco, né? Você tem hoje o seguinte quadro: o dólar oficial é de 900 e poucos, 915 pesos por dólar e desvaloriza 2% ao mês. A inflação é muito maior que 2%, logo o dólar está valorizando, né? O Fundo Monetário Nacional estima que para equilíbrio, e eu ponho isso entre aspas, porque esse é um equilíbrio hipotético, digamos assim, o dólar oficial livre deveria estar 1.150 pesos por dólar. E hoje, o dólar blue, o chamado dólar livre, o dólar paralelo, está 1.405. Ou seja, entre o dólar oficial e o que deveria ser, tem uma diferença de 25%, e entre o dólar oficial e o câmbio livre, o black, a gente chamaria aqui black, lá é blue, muda a cor, mas é a mesma coisa, tá certo? Está em 50% de desvalorização. Ora, o que acontece com isso? Quem pode, guarda os seus dólares para vender depois. Está acontecendo isso com os exportadores argentinos de produtos agrícolas. A safra esse ano foi muito boa, é a única coisa que está indo bem na Argentina em termos de atividade é a safra, porque se recuperou de um desastre climático do ano passado. E aí o que os exportadores e os produtores agrícolas estão fazendo? Retém as vendas, porque você vai vender a 900 e vai aplicar a 40% ao ano com a inflação de 200, ninguém vai fazer isso. Só que o retardamento das vendas faz a oferta de dólares ficar ainda menor e estimula ainda mais a desvalorização. Então você vê que é um negócio bem desarranjado em si, né? E não vai estabilizar necessariamente nisso. Só que, acho que você concordaria integralmente, tem uma segunda coisa ao lado dessa estrutura do plano, que eu acho, repito, ela é tosca, ela não tem uma organização como devia ter. Tem o óbvio resultado de que um corte tão dramático dessa forma no dispêndio público produz um resultado que o mercado gosta, que é saldo fiscal, que não tenha não sei quantos anos, etc. Só que produz uma queda na atividade que é absolutamente gigantesca. Tanto que o PIB do primeiro trimestre deste ano, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, caiu 5,1%. Né? E eu volto a dizer, fora a agricultura, o resto está tudo desmontando. O construção civil está caindo 30%. São volumes, são números tão assim, fora de propósito. Olha que nós já vimos muita coisa aqui no Brasil, mas não vimos nada parecido com isso que está aí colocado. Então, evidentemente, e se demorar por muito tempo, tem gente que vai quebrar. Como é que você aguenta um negócio desse? Aí significa mais desemprego. A taxa de desemprego já subiu para 7% e vai subir. E a última, que é a mais penosa, a pior dos resultados, é que o índice de pobreza explodiu, está mais de 50%. E por quê? Por trás um dos equívocos ou umas coisas difíceis do plano é o seguinte: os argentinos foram divididos em dois grupos quando começou o plano. Tem os que têm acesso a algum acesso a dólar, até os que têm completo acesso a dólar, e os que têm só acesso a pesos. Quem são esses? Os aposentados, os assalariados de menos qualificação,
que não recebem, não tem isso. Quem tem acesso a dólares são assalariados e profissionais liberais de maior qualidade, que botam e vendem parte dos seus serviços em pesos e tem a poupança em casa com dólares. Esse grupo que não tem acesso a dólares está recebendo essas inflações cheias, com queda de renda de 15%, 20%, 30%, e aí, meu amigo, o ajuste é o mais bruto possível. Não é demagogia, mas é real. Você come 2 vezes por dia, em vez de 3. É aquele ajuste mesmo, é por isso que a pobreza sobe. Ora, resulta daí que a terceira pergunta é: como é que você sustenta isso por muito tempo? Com a seguinte característica, eu não quero falar demais de política, não é minha área, você sabe que a gente acompanha isso da MB, mas dá para dizer, eu queria dizer 3 coisas para você. Milei não gosta de trabalhar. Ele não trabalha. Você acompanha o dia, você que acompanha lá na Nação Dia dele, ele não tem atividade além de viajar, especialmente para o exterior, e a festinhas e a convescotes da extrema-direita global, onde, em geral, cria caso com o governo local, como aconteceu com a Espanha, por exemplo, importantíssimo financiador da Argentina, diga-se de passagem. Não gosta de trabalhar. E eu digo isso com tranquilidade, porque você sabe que eu, a única vez na vida que trabalhei no governo foi no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, 95, 98, logo no começo do Real. Eu vi o que esse cidadão trabalhou. Está registrado por todo mundo. O Plano Real não teria acontecido sem a liderança, o suporte e o trabalho cotidiano do Fernando Henrique Cardoso. E a Argentina quer fazer o plano mais ousado de estabilização, com mais custos sociais que tem no Brasil, e a primeira coisa que tem é que o presidente não trabalha. Não vai dar, não pode dar certo. Segunda coisa, ele é minoria no Congresso. Conseguiu, a duras penas, depois de 6 meses, aprovar uma versão mais macia do que queria fazer de reformas, mas nem começou ainda a área de reformas, que é parte do programa de estabilização também. Nem começou. Ele não fez nada, ele fez só a parte bruta, não libera dinheiro, a inflação é alta, né? E a situação fiscal na Argentina parece que está fazendo uma coisa extraordinária. Mas o que ele fez? Ele corta o dispêndio cai 30, a arrecadação está caindo 9, 10 real, dá um bruto superávit. E o pessoal do mercado financeiro fica feliz da vida, sem parar para perguntar se isso aí é sustentável. Ou o que vai acontecer depois dessa primeira. Você soma tudo, um plano tosco, 2, executado por um governo fraco politicamente, num tipo de atividade que exige um executivo muito forte, muito operoso, liderado pelo presidente, tem que ser, o regime é presidencialista, não tem como escapar um negócio desse. 3, que está produzindo uma gigantesca recessão, com custos sociais muito altos, etc. E 4, sem horizonte de aonde é que chega. Última observação, para não falar demais, né? Para entender bem isso nessa arrancada do dólar dos últimos 40 dias. A Argentina, como você sabe, Vila, ela continua tendo um controle cambial férreo, que é o chamado cepo cambial. Você não compra dólar na Argentina, você compra 100 reais, 100 dólares por mês, uma coisa assim. Por quê? Porque não tem reserva. Isto continua. E não tem horizonte para terminar. Como é que você vai dizer que vai estabilizar um país num mercado livre se o câmbio não pode ser livre? Porque não tem dólares. E não vai ser o FMI que vai dar mais, porque ele já deu 45 bilhões. É muito dinheiro. E não tem saída para isso. E o grande problema, o que é? Com 50% do blue maior do que o oficial, se você abre o cepo, isto é, permite as pessoas a comprar dólar, leva 5 minutos, acaba a reserva da Argentina, implode o sistema e a inflação vai voltar. Então, que estabilização é essa que está acontecendo? E colocando a questão política no país,
que nós já sabemos que algumas vezes o presidente saiu da Casa Rosada de helicóptero, lembrou o presidente Fernando de la Rua, né? É isso mesmo. E uma sociedade que tem esses momentos de explosão, né? Vamos ver o que vai Exato. ocorrer no segundo semestre, mas tem um ponto da sua exposição também que me... Porque eu, lendo também, eu não consigo entender como é que o mercado financeiro no Brasil ama o Milei. Tem uma senhora, inclusive, que estava grávida e fez questão que o nenê que estava para nascer ouvisse o discurso em Davos do Milei. Ela colocou, inclusive, aqui bem alto, próximo à sua barriga, quando estava para que o bebê Não ouvisse. Eu achei acredito. isso É uma coisa inacreditável. não, inacreditável, inacreditável. É. Aí eles falam em dolarização, e aí o seu ponto final, como é possível dolarizar uma economia que não é o Equador, economia do tamanho da Argentina, se sequer tem dólares? É, é impossível. A resposta é simples, é impossível. Por isso, o problema é que nos últimos anos, apesar dos esforços que você faz todos os dias, ah, e que muita gente faz, eu também escrevo a cada 15 dias, de tentar discutir as coisas, especialmente nesse mundo, nessa política das redes sociais, o que vale é só o manchetão, é a superficialidade. É isso. Tem liberdade, vai dar certo. É tão simples quanto isso. Né? E o próprio mercado financeiro se contenta com pouco. Os mais espertos, né, que, aliás, alguns talvez já tenham realizado, perceberam que, mesmo que fosse um desastre, o Milei ia durar um certo tempo. Por quê? E aí sim é verdade. Ele foi eleito com muita legitimidade. Posso até não partilhar em nada enfim, do seu estilo, suas ideias, etc., como é o caso, mas há que se reconhecer. Porque, especialmente o kirchnerismo, estava tão desmoralizado, né, que os argentinos estavam legitimamente querendo uma coisa nova para. Só que o problema é que nem todas as coisas novas são boas. Né? Então é o que apareceu, o que ele comprou. E é isso que eu acho que explica que o Milei ainda tem hoje 45% a 50% de suporte. Ele tem duas coisas. Ele tem suporte entre a parte dos argentinos que tem acesso a dólar. Por quê? Porque esse grupo, seja porque tem uma poupança em dólar, seja por estrutura de rendimento, seja pelo que diabo for, se você tem um certo acesso a dólar na Argentina, você está mais ou menos defendido. Eventualmente tem que vender um pouco para completar o mês, um pouco do dólar que tem em casa ou no banco, uma coisa assim, mas não é dramático. Dramático é quem tem só peso, que não tem para onde correr. Então, parte por esse o grupo que não está sofrendo tanto, que não é pequeno. E parte por quem está olhando de fora e mais superficialmente, você compra pelo valor nominal, vamos chamar assim. Né? Eu não tenho, não há La Plata, e aí você vai abafar a economia, é uma visão ingênua de que você vai abafar a economia por redução do gasto público, e esse abafamento da economia produz alguma dor, isso todo mundo sabe, alguma gente quer, mas aí você enxuga, não reproduz a questão da inflação. O que não necessariamente é verdade. Se ficar mal colocado, né, nós já tivemos esses exemplos, desde os congelamentos de preço, mesmo na Argentina, né, com o dólar, o peso valendo $1. Né, por um tempo você abafa mesmo, mas se não ficar um negócio organizado, na hora que volta, devagarzinho você reconstitui toda a inflação, tudo que tem. Então é uma ingenuidade achar. Agora, os operadores mais espertos e com dinheiro, especialmente se estiver fora da Argentina, que é mais fácil, perceberam que a legitimidade do governo e o suporte e, ao mesmo tempo, a oposição está desnorteada, porque realmente consegue se articular, falar nada, sabe que vai durar um tanto. Ora, se vai durar um certo tempo esse ambiente de oba-oba, que vai dar certo, vai que dá, vai que dá, se eu comprar um papel a 25 centavos sobre o dólar, ele, com certeza, ele pode ir a 40, ele pode ir a 50, dobrou seu capital. Então tem muita gente, e aí você. Então, não, quer dizer, não dá para. Tem muita gente que
acha que vai dar certo por ingenuidade e acha que vai dar certo por aposta, né? Mas não necessariamente é isso que está acontecendo. Tem muitas dificuldades na prática que está acontecendo e eles estão longe. Eu vou dar um exemplo para você. Nesse mês de junho, a inflação veio caindo de 25 até o último número foi 4,8. Né? Agora, em junho, o governo finalmente liberou, que tinha adiado, o reajuste de luz. A conta de luz em junho está subindo para os argentinos entre 18% e 94%. Depende aí de quem é o consumidor. E o gás entre 6% e 19%. Num país que tem frio, e que você não pode prescindir do aquecimento das residências, e quanto mais para o sul, mais verdadeiro. Quer dizer, é um consumo quase obrigatório, é quase como se fosse no inverno uma conta de água, uma coisa assim. Resultado, a expectativa é que a inflação de junho, pela primeira vez em 6 meses, volte a subir um pouco. Ela vai para 6%. No conjunto, você pode dizer até que não é nada grave, mas acabou aquela coisa que só cai, mostrando como é difícil esse tipo de coisa. Em maio, ia haver um reajuste grande dos planos de saúde, e o presidente, o ministro da Fazenda, o Caputo, negociou para que naquele mês não tivesse ajuste. Nós também já vimos esse filme. Quando você tem que negociar preço a preço, segura aqui, vai lá, faz isso, faz aquilo, é que não está bom. Não é preço livre, não está encaminhando. Então, nós vamos ver agora, nesse segundo semestre, nós vamos ver realmente um teste. O teste do pudim vai começar agora, se me permite a expressão de brincadeira que a gente faz. Por quê? Porque agora se passaram 6 meses, houve um aparente avanço em algumas áreas, e em algumas houve mesmo algum avanço, mas o custo de apoiar o programa está ficando caro, especialmente para assalariados e empresários da maior parte dos setores, porque o que está caindo é muito difícil sustentar esse tipo de coisa. Já começa a ter alguma coisa de reação e está longe, muito longe de estar com a velocidade e o avanço que eles esperavam. Hoje mesmo saiu no La Nation um artigo de uma das colunistas, escapa o nome, relatando as agruras do Caputo, dessa arrancada do dólar que estava a 1.250, em 40 dias foi para 1.400, como está difícil essa coisa, e ela põe lá no meio da frase o seguinte, e a verdade é que o Ministério da Fazenda está surpreso, porque está muito mais difícil do que esperava, está muito mais delicado do que esperava, e claramente, com o passar do tempo, o suporte ao programa vai ter maiores e maiores dificuldades com isso. E o estilo praticado pelo presidente, que é do conflito permanente, essa lógica das redes sociais, esse tipo de coisa, não ajuda, né? Porque ele começa a brigar com Deus e o mundo. Por exemplo, né? Não virá a reunião do Mercosul. Foi deselegante com o presidente do Brasil, como tinha sido com outros, né? Ora, a Argentina tem um relacionamento comercial com o Brasil que para ela faz diferença. Para nós também é importante, mas não é tão importante. A Argentina não é tão importante para o Brasil como o Brasil é para o comércio da Argentina. Vai criar esse mal-estar. A ministra de Relações Exteriores, que é profissional, já esteve aqui 2 vezes tentando, né, veja bem, não é bem assim, veja, vamos assim, vamos lá, vamos acontecer. Mas o titular não ajuda, né, porque ele vive de criar problema, ele sempre tem que arrumar, que é isso que mobiliza a rede, esse trololó que a gente sabe da lógica das redes. Agora, isso não ajuda a estabilização. Volta a minha comparação com o Fernando Henrique, né, que era um negociador por profissão, conhecia bem o Congresso e trabalhou muito para poder viabilizar um plano que finalmente deu certo. E você sair dessa inflação grande, isso é algo que nós brasileiros podemos dizer, você que acompanha perto pode dizer, e eu que trabalhei no governo do Fernando Henrique posso dizer também.
aterrissar essa nave é um negócio muito mais difícil do que parece. E só na base do voluntarismo, Vila, não vai dar. Essa é a preocupação. É ótimo. Eu acho que esse final aí acho que sintetiza bem a nossa conversa de hoje. Eu agradeço muito, muito a gentileza do senhor ter nos atendido. Vamos voltar a conversar. Vamos esperar o Natal. O que vai ser? Ele vai comer o peru do Natal na Casa Rosada. Vamos ver o que vai acontecer até lá. É mais difícil dizer, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas que os próximos meses realmente serão. O economista tem mania de dizer isso, os próximos meses serão decisivos. Mas no caso da Argentina e do Plano Milei, é verdade, os próximos meses vão ser os meses decisivos. Mas, de qualquer forma, Vila, mais uma vez, é sempre muito agradável conversar com você, faço isso com muito gosto. Desejo a todos os que estão assistindo, a você, um bom período e que seja mais calmo para todos nós. Né? Fiquem bem. Valeu, um abraço.